analisar a sua trajetória. BMC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti, como todas as tardes. Estamos ao vivo a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, estamos ao vivo e vamos iniciar, como todas as tardes, com o nosso giro aqui do mercado, porque hoje é mais um dia de luta para o Ibovespa, que perde o patamar dos 119 mil pontos. Nesse momento está em queda de 0,75%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está em 118.196 pontos. A CVC cai 7,29%, a Pets 6,04%, a Lojas Renner 4,91%. A CVC é a pior do dia hoje. Por outro lado, temos a São Martinho, que é a melhor ação de hoje, sobe 1,81%. A Raio 3, ou seja, o Grupo Rumo, sobe 1,67% e a Via ganha 1,64%. O dólar volta a subir R$ 4,91, alta de 0,18%. A Petrobras sobe 1,03%, R$ 30,53, e a Vale perde 0,49%, R$ 67,13. E como todas as tardes, eu estou aqui com minha parceira de bancada, que vai contar para a gente como estão as bolsas lá fora e também petróleo e minério de ferro. Muito boa tarde, Isabela Takaki, sempre um prazer tê-la conosco. Muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar então com os principais índices europeus que fecharam a sessão com altas, com investidores reagindo à leitura do índice de preços ao consumidor da China em julho, com a primeira deflação desde 2021. Preços ao produtor também caíram. O CPI da China recuou 0,3% em julho, ante o mesmo mês do ano anterior. A inflação do produtor ficou negativa em 4,4% no mês. Bom, FTSE no Reino Unido fechou com alta de 0,87% aos 7.589 pontos. DAX na Alemanha fechou com alta de 0,48% aos 15.851 pontos. CAC na França com alta de 0,72%, 7.322 pontos. FTSE MIB na Itália com 28.303 pontos, com alta de 1,29%, e BEX 35, que tem caído aí nos últimos dias, com alta de 0,56% aos 9.354 pontos. Vamos então agora com os preços do minério de ferro, para saber como é que fechou lá o preço que é negociado no porto de Dalian, depois de alguns dias aí, vários dias de queda, inclusive, tem uma alta hoje, teve uma alta aí de 0,74% aos 819 ienes lá no porto de Dalian. E agora o petróleo, Brent futuro, com vencimento em outubro de 2023, que é o contrato aí mais negociado para a Petrobras, com alta de 1,51%, valendo $87,47, Carlos. E a gente começa então com o resultado da metalúrgica Gerdau, que teve uma queda de 50% em seu lucro líquido. A receita líquida caiu 20,5%, atingindo 18,2 bilhões de reais. O EBITDA ajustado recuou 43,4%, chegando a 3,7 bilhões de reais. Ainda sobre a empresa, ela comunicou ao mercado que hoje a SRK Consulting elaborou o relatório de certificação das reservas de minério de ferro na mina localizada no distrito de Miguel Burnier, município de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Segundo o comunicado, a certificação é um marco importante no investimento de 3,2 bilhões de reais na plataforma de mineração sustentável da Gerdau. O investimento ocorrerá entre os anos de 2023 e 2026.
considerando o patamar de produção anual previsto de 5,5 milhões de toneladas de ferro da plataforma de mineração sustentável. A companhia espera então que as reservas certificadas tenham uma vida útil de 40 anos após o investimento. Bom, ainda falando de Gerdau, ela espera ter um resultado operacional adicional de 235 milhões de dólares por ano com um novo projeto ali de mineração que deve entrar em operação no final de 2025. Segundo executivos da companhia, a empresa anunciou mais cedo que o projeto vai elevar ali a capacidade de produção de minério da mina ali em Minas Gerais para 5,5 milhões de toneladas após o investimento de 3,2 bilhões de reais a ser desembolsado este ano e também o ano ali de 2026. Pois é, né? Vamos dar uma olhada como está a Gerdau nesse momento aqui no nosso Profit da Neológica. As ações da Gerdau, né, GGBR4, aqui no nosso Profit estão caindo nesse momento 4,23%, R$ 25,81. Gerdau, então, está sofrendo bastante nesta quarta-feira. Quem comprou Gerdau desde o começo do ano está acumulando um prejuízo de 8,02%. A ação estava até se recuperando até o pregão do começo de agosto, estava por volta de R$ 29,16, agora está em R$ 25,81. Mas quem comprou Gerdau um ano atrás, ou seja, dia 9 de agosto de 2022, ainda está ganhando, né, 7,32%, então está em território positivo ainda quem comprou Gerdau. E agora vamos falar de outro resultado, dessa vez o Banco Mercantil, que é um banco que tem uma história longa, especialmente lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde foi fundado, e está tendo um foco no público de 50 anos ou mais. Anunciou os resultados no seu segundo trimestre do ano e o lucro líquido foi recorde, 100,2 milhões de reais no período, uma alta de 108% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Outros índices interessantes para o período foram registrados no crescimento da base de clientes, no aumento da carteira de crédito e na estabilidade da inadimplência. Segundo Gustavo Araújo, CEO do Banco Mercantil, que em breve estará aqui conosco também daqui a poucos dias para comentar esses resultados. Esses números excepcionais para o período demonstram a eficácia das estratégias da instituição e o comprometimento para gerar resultados sustentáveis. Segundo ele, os grandes destaques então são o lucro líquido, a ampliação da base de clientes e o retorno trimestral anualizado sobre o patrimônio líquido médio, o famoso ROAE, que alcançou 29,8% e estabeleceu um novo recorde para o período, e foi acima também da média do mercado. Lembrando que a carteira de crédito do Banco Mercantil chegou a 12,7 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023, uma alta anual de 28%. A maioria são empréstimos consignados, muito comuns nas pessoas com mais de 50 anos, chegaram a 7 bilhões de reais. E também a modalidade de saque aniversário do FGTS registrou a marca de 2,5 bilhões de reais. As duas modalidades representam basicamente 75% da carteira do Banco Mercantil. Basileia, um índice que mostra a solidez patrimonial dos bancos, terminou em 16,2%, indicando um elevado nível de capitalização do Banco Mercantil. Então, Banco Mercantil do Brasil, agora só Banco Mercantil, acabou de ter um rebranding, então teve um resultado muito interessante. Isa, como estão as cotações desse banco tão tradicional lá em Minas Gerais nesta quarta-feira? Bom, temos aqui Banco Mercantil subindo bem após a divulgação aí deste resultado, subindo 12,03%, com papel valendo R$ 15,18. Banco Mercantil aí, depois de todas essas notícias que você trouxe pra gente. Bom, agora a gente ainda continua nesse setor financeiro, a gente fala do BTG, que divulgou um lucro líquido de 2,44
bilhões de reais no segundo trimestre de 2023, crescendo 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. BTG que tem se destacado aí nos noticiários, se tornando aí até o segundo banco maior até que o Bradesco. No acumulado do ano, registrou lucro líquido de 4,574 bilhões de reais e a receita líquida atingiu 5,443 bilhões de reais. O lucro líquido ajustado por ação foi de 68 centavos no segundo trimestre. Vamos ver então BTG como está operando após essa divulgação de resultados, 0,24% de alta aos R$ 33,08 no papel. É isso aí. Agora vamos falar de outro resultado. A Braskem apresentou um prejuízo de 771 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, reduzindo as perdas em comparação ao ano passado. A receita líquida das vendas caiu 9%, totalizando 17,7 bilhões de reais. O EBITDA caiu 34% em relação ao mesmo período de 2022, chegando a 703 milhões de reais. Os números da Braskem, divulgados na manhã desta quarta-feira, refletem um cenário global ainda desafiador que dificilmente vai se reverter no próximo trimestre. Em entrevista após a divulgação do balanço do segundo trimestre do ano, o diretor financeiro da companhia, Pedro Freitas, afirmou que a queda no EBITDA recorrente foi de 82% em relação ao mesmo período do ano passado, foi para 703 milhões de reais. É o resultado do encolhimento do nível de consumo mundial, em particular da China, com efeito direto sobre os preços e também as margens. Segundo ele, não há uma razão para esperar uma melhora desse quadro no segundo semestre do ano. Então, Braskem, que vai enfrentar um segundo semestre de 2023 bastante complicado. Vamos ver como é que estão as ações da Braskem, BRK M5, nesse momento no nosso profit da Nelogica, uma queda de 1,76% nesse momento, R$ 23,43. Quem comprou ações da Braskem no dia 9 de agosto de 2022, um ano atrás, já perdeu 36% do seu patrimônio. Quem comprou ações da Braskem ainda mais longe no tempo, ele comprou em 2021, passou de R$ 66 para cada papel para R$ 23 nesse momento, ou seja, perdeu 2/3 quase do seu valor o papel da Braskem em menos de 2 anos. Então é uma situação muito complicada para a gigante química do Brasil. Ainda falando na temporada de resultados, a TOTVS teve lucro líquido de 103,8 milhões de reais no segundo trimestre de 2023, com uma queda de 19,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida aumentou 19%, atingindo 1,08 bilhão de reais, impulsionada pela receita recorrente de gestão e crescimento da receita SaaS e também Business Performance. E temos aqui, então, TOTVS, que após a divulgação de seus resultados, cai bem aí, quase 4% de queda, 3,5% de queda, com papel valendo R$ 28,44. E falando agora de Copel, a ex-estatal paranaense concluiu o seu processo de privatização após uma oferta de ações que movimentou 5 bilhões e 200 milhões de reais. As ações da companhia foram precificadas em R$ 8,25, um valor 5% maior do que havia sido estipulado pela empresa no lançamento da oferta no fim do mês passado. O governo do Paraná vendeu 319 milhões de ações, reduzindo sua participação na companhia. Cerca de 3,2 bilhões de reais serão destinados ao governo do Paraná e cerca de 2 bilhões de reais entrarão no caixa da empresa. Lembrando que a Copel é uma estatal de energia elétrica do Paraná. O governo federal tinha tentado evitar essa privatização através da porcentagem que possui através do BNDES no capital da Copel. Não deu certo e a privatização acabou ocorrendo. Vamos dar uma olhada como está a Copel nesse momento. As ações da empresa na bolsa estão subindo 0,84%, mas quem comprou Copel no dia 1º de janeiro deste ano já ganhou 25,64%. Quem comprou Copel
Um ano atrás também tem um ganho relevante, também de 25% e 49%. Copel, que nos últimos dias, no último mês, aliás, também teve um ganho muito expressivo, quando foi claro que a privatização iria ocorrer sem mais empecilhos, já ganhou, já se valorizou 6,77%. Então, parabéns a quem é mais novo sócio da Copel. Bom, agora a gente fala de Petrobras, que divulgou o comunicado a respeito da venda da refinaria de lubrificantes e derivados no Nordeste, lá no Ceará. No documento, a estatal afirma que vem cumprindo rigorosamente o contrato de compra e venda assinado entre as partes e atuando ali para o cumprimento das condições precedentes estabelecidas em tal contrato. Uma matéria diz que a companhia até pode buscar ali um novo desenho para o negócio, em vez de venda, a Lubnor seria arrendada ou a estatal se tornaria sócia do Grepar no negócio. A razão da mudança é uma situação fundiária que envolve a União e a Prefeitura de Fortaleza, segundo a reportagem. Então, mais uma notícia aí envolvendo Petrobras, que hoje sobe 0,56% de alta, com papel valendo aí, voltando a valer aí na casa dos R$30 o papel, R$30,39 Petri 4. É isso aí, Isa. Mesmo a Petrobras subindo, não consegue segurar a bolsa, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, no nosso profit da Nelógica, bolsa em profundo, vermelho, situação muito complicada para o Ibovespa. Mais um dia, né, Isa? Ibovespa, desde o começo de agosto, não consegue ter um dia, um pregão no território positivo, um agosto desastroso nesses primeiros 7 pregões do ano, 4 pregões na primeira semana, 3 pregões, né, segunda, terça e quarta desta segunda semana. Agosto é um mês muito complicado, está se configurando com um mês de vermelho profundo para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Agora, falando de outros tipos de empresas, outros setores, vamos falar de shopping centers. A maior empresa de shoppings do Brasil, formada pela união da Aliança Sonai e BR Malls, vai ter um nome diferente, vai se chamar de Allos. O nome vai ser anunciado nos próximos dias e a fusão foi aprovada em novembro de 2022. O Conselho de Defesa Econômica aprovou a combinação dos negócios das duas empresas, levando à criação de uma operação com 11 mil lojistas, 2,5 milhões de metros quadrados e 62 empreendimentos próprios e administrados pelo grupo. Nas comunicações enviadas a parceiros do grupo nos últimos dias, a marca é utilizada em letras maiúsculas, né, a marca Allos, e a empresa vai publicar o seu balanço do segundo trimestre no dia 14 de agosto. A receita líquida atingiu 607,5 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, alta de 9,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Lembrando que 2022 ainda estava poluído pela pandemia, pelos efeitos de cauda da pandemia, e o chamado FFO, que é o indicador que serve como um dos parâmetros de lucro líquido, excluindo a depreciação e a amortização, além dos efeitos de caixa, o FFO atingiu 236,3 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, uma alta de 22,7% em comparação com o mesmo período de 2022. E vamos dar uma olhada nesse momento, 4h17 minutos, vamos dar uma olhada ao mercado como está nesse momento. A Bolsa continua em queda profunda, 0,78% de queda para o Ibovespa, 118.155 pontos. CVC continua sendo a pior ação de hoje, um destaque negativo para a CVC, que não para de cair, a CVC, há vários dias. Então temos uma queda violenta da CVC, menos 7,64%, a Petz cai também forte, 6,19%, a Azul cai 4,73%. A melhor do dia é a Via, que sobe 2,73%, a São Martinho 2,08% e a Rumo, que ganha 1,89%. O dólar volta a subir também, dólar sobe nesse momento 0,14%, R$ 4,90. Petrobras, então, que está subindo, mas não consegue puxar para cima o Ibovespa, mesmo sendo uma das empresas mais importantes do índice. Petrobras ganha 0,66%, R$ 30,42, e Vale cai 0,65%, R$ 67,02.
Isa, como está Wall Street nesse último quarter de negociação e o petróleo como está indo em direção do fechamento? Bom, Wall Street reduziram as perdas ali, Dow Jones agora está com queda de 0,10%, S&P 500 0,29% de queda, Nasdaq 0,77% de queda aí, todas as bolsas, as principais bolsas lá de Nova York operando num cenário mais pessimista. Bom, temos fechamento aí de petróleo, que fechou com forte alta aí, com perspectiva de uma oferta mais apertada, as cotações fecharam então com alta diante dessa perspectiva da escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, que possa aí reduzir ainda mais a oferta em um mercado que já está bem apertado. Um alto funcionário da Ucrânia disse essa semana que os portos e navios russos do Mar Negro, incluindo cargueiros que transportam petróleo para a Europa, podem ser justificadamente atacados por militares ucranianos. Os dados também deram suporte ao mercado, aumento de 5,8 milhões de barris de estoques nos Estados Unidos não compensaram nem de longe a queda ali, recorde de 17,5 milhões de barris de petróleo. Bom, então temos fechamento de petróleo, o Brent, que é referência para a Petrobras, subiu 1,60% aos $87,55 o barril, cara. É isso aí, então vamos para um rápido intervalo e voltamos já, 2 minutinhos, não saia daí. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesse momento, 4 horas
23. Ibovespa continua o dia em forte queda, menos 0,73% para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, 118.221 pontos. A CVC é a pior do dia, 7,99% de queda. A Petz cai 6,35%. A Azul, 4,85%. A Via, por outro lado, é a melhor do dia, 2,73%. São Martinho, 2,66%. E a Rumo, 1,76% de alta. E para comentar essas e outras notícias no mercado, vamos falar com Matheus Pies, estrategista da Empíricos. Muito boa tarde, Matheus. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Uma boa tarde a todos. Sempre um privilégio poder contribuir com o conteúdo de qualidade da BMC. Matheus, vamos lá. Bolsa que não para de cair desde o mês de agosto. Oitavo mês do ano muito complicado para o Ibovespa, após um junho que deu muita alegria, né, para os investidores. Qual que é a sua avaliação? Por que isso está acontecendo justo agora que os juros começaram a cair e que todo mundo esperava uma guinada para cima, né, da Bolsa de Valores do Brasil? Precisamente. Inclusive, eu esperava que o Copom servisse de gatilho para que continuássemos subindo, não é? E principalmente a ata foi divulgada ontem e que, de certa maneira, até corroborou a ideia de um tom um pouco mais dovish ao longo dos próximos meses, mais flexível do ponto de vista da política monetária, e ainda assim a Bolsa enfrentando certas dificuldades. Se a gente dividir o ano até aqui, a gente pode separar em 4 momentos. O primeiro deles é aquele primeiro trimestre ainda muito atribulado, com muito ruído político, sem muita cor de como seriam os próximos anos. Daí, a partir do final de março, a gente começa um rally muito interessante, que nos trouxe dos 100 mil pontos para 120 mil pontos. Um terceiro momento em que houve uma certa estagnação, que a Bolsa não conseguia atravessar os 120 mil pontos. E agora, quando a gente finalmente conseguiu ultrapassar, parece que falta um pouco de gatilho. O que eu entendo desses movimentos todos e para onde a gente deve estar caminhando? Estruturalmente, o contexto ainda é muito propício para a compra de ativos de risco locais que continuam baratos, apesar da alta recente. O problema é que parece que estamos transitando de uma primeira pernada de um bull market, porque em termos técnicos a gente entrou num bull market quando subiu 20% da mínima recente, passando dessa primeira fase, que é basicamente uma reprecificação dos ativos de maneira generalizada, sem muito ordenamento, para uma segunda pernada que estaria mais pautada em crescimento e também revisões positivas de lucros corporativos. A gente surfou grande parte uma reavaliação de queda dos juros, que ainda pode cair mais, vale dizer, e agora a gente precisa transitar para uma segunda etapa. O Brasil, os ativos brasileiros pelo menos, têm tido alguma dificuldade para transitar para a segunda etapa, porque, primeiro, a temporada de resultados está longe do ideal, diferente do que a gente tem observado nos Estados Unidos. Os números por aqui está difícil de agradar, em especial os nomes mais pesados no interior do Ibovespa, exemplo de Petrobras, que hoje especificamente sobe, mas do resultado em diante sofreu bastante em termos de volatilidade, né, não especificamente de preço propriamente dito. E também, observando o contexto macroeconômico internacional, a gente tem certas tribulações complicadas para o Brasil, que afetam em especial commodities. De um lado, você tem a China frustrando muitas expectativas dos investidores de maneira geral, e claro que isso afeta preços de commodities, em especial metals and mining. E do outro, você tem essa percepção de que preços de combustíveis mais elevados fariam com que houvesse uma resistência, uma resiliência inflacionária maior, o que, consequentemente, daria maior dificuldade, né, para os bancos centrais do mundo flexibilizarem a política monetária e, consequentemente, também aqui no Brasil. É assim que eu enxergo um pouquinho desse mapa que a gente está navegando. E, como eu falei anteriormente, estruturalmente, ciclos de flexibilização de política monetária são positivos para ativos brasileiros. Ou seja, ao longo dos próximos meses, eu Perfeito. Isabela Takaki, sua pergunta para o Matheus. Agora falando um pouquinho de renda fixa, né? A gente viu aí essa queda, a primeira queda da Selic, a próxima queda. Primeiro eu queria entender na sua visão, né, o quanto já está precificada essa queda aí nos ativos, nos títulos, e com essa primeira queda concluída, né, os novos cortes precificados, o que deve mexer com a renda fixa na frente aí?
Perfeito. Eu entendo que o processo de flexibilização da política monetária brasileira não está inteiramente nos preços. Parte dele já foi, porque o mercado já entende que a gente vai derrubar a Selic. Agora, o mercado não sabe até onde a gente vai em termos de queda da Selic, qual é a Selic terminal, entende? E quanto tempo isso vai demorar. Historicamente, o mercado sempre subestima ciclos de flexibilização da política monetária. É justo, porque existe muita incerteza ao longo do caminho. Mas também, historicamente, o fato dele sempre subestimar é o que possibilita, na média, ganhos em momentos de queda da taxa de juros. É o que eu entendo que vai acontecer. Portanto, em resposta à sua pergunta, a gente já viu muita devolução nos prêmios da curva de juros, mas existe ainda muita gordura para queimar em termos de juro real e em termos de juro nominal. Em outras palavras, a renda fixa, os títulos mais longos, indexados à inflação, por exemplo, até mesmo os prefixados também, mais longos, tudo que tem vértice mais longo, duration mais longo, devem continuar andando bem. Eu não estou falando que o caminho vai ser linear, né? Deve ter correções, como a gente tem observado, correções ao longo dos últimos pregões, agora no mês de agosto. Entretanto, a trajetória me parece ser muito construtiva. Assim como para a Bolsa, a gente sabe que juro longo no Brasil tem um comportamento, aliás, no mundo, mas assim, em grande parte no Brasil também, tem um comportamento muito semelhante a ativos de risco, notadamente ações, e a gente observa que, ao passo que a gente deve ter ganho em ações mais do que proporcionais, uma vez que a gente tem mais risco na renda fixa, e a gente teria mais ganhos em small caps especificamente, por conta da maior sensibilidade, liquidez, etc., a gente deve ter também maior ganho nos títulos, em especial os mais longos. Por quê? Como eu falei, a gente vai ter mais quedas das taxas de juros, a gente só começou esse processo, o mercado tem para o final do ano, por conta do comunicado, 11,75%, ele está com mais 3, portanto, quedas de 50 pontos base, mas ele pode, dada a abertura que ele deu no própria ata de ontem, divulgada ontem, acelerar o ritmo. Provavelmente no ano que vem, mas existe a possibilidade, caso os dados de desinflação no IPCA, por isso que o IPCA dessa semana é tão importante, ajudem ele a fazer de tal forma, ele pode já acelerar o ritmo de flexibilização neste ano. Daí sim o mercado teria, por exemplo, uma Selic terminal para esse ano de 11,5%, caminhando para 9% no ano que vem. E daí, se a gente for pensar que a gente caminha para o juro neutro, qual é o juro neutro brasileiro? Nominal. É o 4,5% real, que o Banco Central trabalha, mais a meta de inflação de 3%. A gente tem 7,5%, coloca um prêmio, 8,5%. Então, a gente teria que caminhar para esses 8,5% ao longo dos próximos anos. Ou seja, tem muito mais para cair e, consequentemente, muito mais para ganhar. Pois é, e nesse cenário que você está falando para a gente, também a questão da influência externa, que acaba afetando o andamento das ações no Brasil, quais são os setores que vocês da Empíricos estão olhando com mais interesse? Hoje, a própria Empíricos, se não estou enganado, retirou a Petrobras da sua carteira recomendada. A Vale também está sofrendo por causa da situação lá na China, né? O menor demanda de minério de ferro, a possível falência de outra gigante do setor de construção civil na China. Quais são, então, os setores que a Empíricos está olhando com maior atenção nesse momento no mercado brasileiro? Commodities, bancos, utilities, né, como elétricas, ou outros, o setor de agro, ou outros setores? Perfeito. Bem, a gente observa o seguinte, né? Então, tem algumas carteiras dentro da Empíricos, né, com diferentes objetivos. Parte das carteiras já haviam saído da Petrobras no ano passado e as carteiras que ainda tinham a empresa na carteira com uma posição limitada, pequena, optaram por sair agora na virada de semestre, em grande parte por conta do risco de ingerência política e do descompasso entre os preços internacionais de derivados e o preço que a empresa está praticando em território nacional. Nosso entendimento é que, a despeito dos preços mais elevados de petróleo, ou a empresa reajusta, ou, infelizmente, ela vai sofrer nos resultados, como foi na época de Dilma Rousseff, que a gente sabe trouxe muitas consequências negativas para a empresa. Estou falando que isso necessariamente vai acontecer? Não, é outro governo, é outro momento, é outro período da história, mas ainda assim os riscos são tamanhos que a gente optou por sair desse papel. Isso não significa que não tenhamos posições neste mercado, aqui no Brasil e lá fora, mercado de oil and gas especificamente. Nomes privados aqui no Brasil nos atraem mais por conta da falta desse risco de ingerência política, uma vez que nós queremos surfar também esses preços mais elevados, e lá fora nomes como Chevron também são interessantes
do nosso ponto de vista. Agora, outros setores que devem se beneficiar desses são mais sensíveis a esse ciclo de flexibilização da política monetária que me foi questionado anteriormente. Quais são eles? Tudo que tem duration longo em bolsa, empresas que sofreram demais no processo de aperto monetário e que agora deveriam surfar mais essa onda de queda dos juros. Quais são eles? Infraestrutura, né, onde tem normalmente duration mais longo em bolsa. Incorporação, construção civil também anda bem em bolsa. O varejo, em termos de economia real, ainda é um grande desafio, mas como ele é muito sensível, né, às cíclicas domésticas, nomes de maior qualidade podem ter alguma coisa a nos oferecer, uma vez que eles excluem aquele risco de cálculo de simplesmente explodir, como eu tenho absoluta convicção que algumas empresas devem fazer. Em um segundo momento, aprofundar, nesse caso a gente consiga observar que a economia real começa a reagir melhor às quedas dos juros, daí talvez explorar algumas coisas mais sensíveis. Né? Em um primeiro momento, varejo cíclico doméstico com maior qualidade e, para fechar, tentar fazer uma seleção de empresas de baixa capitalização de mercado. Ou seja, tentar procurar uma relação dentro do seu book de ações, do investidor, uma relação que traga nomes de small caps para dentro da carteira, porque historicamente essas empresas de menor capitalização são as que oferecem maior multiplicação de capital. Então, uma seleção bem ampla desse tipo de ativos pode ser muito atrativo para o investidor neste momento do ponto de vista macroeconômico. Do ponto de vista de resultados corporativos, a gente entende que ainda vai ser um grande desafio, porque a economia brasileira está sofrendo bastante. A gente tem que lembrar que o IBCBR, por exemplo, de maio, teve uma queda de 2%. Ou seja, a economia real ainda vai sofrer um pouquinho até que comece a reagir de fato à queda dos juros. Caiu só 50 pontos, ainda está acima de 13%. Vai demorar para essa queda dos juros maturar na economia real e por isso a economia real propriamente dita, por mais que o PIB esteja pintando um dado muito bom, por alguns fatores bastante específicos, né? Por mais que a gente esteja um PIB legal em termos de crescimento, a economia real não está bem no Brasil. Portanto, a gente prefere mais surfar esses nomes mais sensíveis a ciclos macroeconômicos, que deve ser o que mais vai andar neste momento, do que fazer uma seleção propícia de nomes que têm um fundamento muito apropriado, porque nós sabemos que a economia real terá dificuldades. O que ajuda um pouquinho em termos de fundamento agora seria para selecionar, como eu falei, aqueles nomes de maior qualidade para compensar, para contrabalancear os nomes de pequena capitalização. Fazer um Pareto 80-20, 80% da carteira de ações, não todo, né? Carteira de ações em nomes de qualidade, 20% em nomes mais sensíveis, misturar entre esses dois os setores que eu mencionei anteriormente, incorporação, infraestrutura e etc. Pois é, né? Só antes de passar a palavra para a Isa, desculpa, vou roubar a Isa mais um minuto, esse gancho que o Matheus estava falando. A economia brasileira vai demorar para reagir, BCBR veio negativo agora em maio. Matheus, o que você está esperando para a economia brasileira até o final do ano e no ano que vem, considerando também, além da conjuntura internacional menos favorável, esse déficit monstruoso que a gente vai ter no fiscal, 115 bi esse ano, 140 o ano que vem, uma reforma tributária que vai aumentar a carga, especialmente do setor de serviços, e, por exemplo, questões como você também citou da Petrobras, mantendo os preços abaixo da paridade internacional e se prejudicando também em termos de orçamento e de números. Qual a sua visão para a economia brasileira para este e para o ano que vem, visão da Empíricos, e como o investidor pessoa física pode se posicionar para evitar de ser atropelado por eventuais desastres que podem vir a acontecer? Tá certo. Pragmaticamente, a resposta ela se diverge em dois caminhos. O primeiro deles é a minha grande preocupação, que é o fiscal que você muito bem mencionou. O fiscal brasileiro é o grande desafio. Se a gente surfou queda dos prêmios na curva de juros desde o final de março, foi porque existia um risco fiscal muito exacerbado, que foi minimizado por uma aceitação, ainda que parcial, de um arcabouço que, por mais que deva ser revisado ao longo dos próximos anos, funciona, evita que o país exploda. A gente ainda precisa aprovar isso na Câmara, ainda tem projeto de diretrizes orçamentárias para ser aprovado para 2024, então tem muito fiscal para ser discutido e, como você muito bem colocou, o governo, além de apresentar isso, tem que fazer cumprir esse orçamento. Como ele vai cumprir essa regra fiscal? E para isso ele precisa de receita, uma vez que o arcabouço fiscal é extremamente dependente de receita, de arrecadação. Neste contexto, eu entendo que deva acontecer novos pacotes fiscais, para além da reforma tributária, que, do ponto de vista de consumo, né, é mais a questão de organização formal do sistema tributário brasileiro do que qualquer outra coisa. A de renda, aí sim que o governo vai tentar ir na jugular. O problema é que ele não consegue aprovar a de consumo se ele já jogar a de renda nesse momento. Então, ele vai trabalhar contra o relógio para tentar fechar as contas conforme prometido.
Não entendo que o Ministério da Fazenda vai conseguir cumprir as metas que ele contratou, deve estourar um pouquinho essas metas, ele precisa encontrar 100 bilhões de reais de algum lugar, né? Quero ver de onde ele vai encontrar isso. Então, fiscal é o grande problema e continuará sendo o grande calcanhar de Aquiles do Brasil. Ao mesmo tempo, as sinalizações são positivas. Então, ao passo que você teve um risco muito grande sendo minimizado, você também teve revisões positivas de expectativa para crescimento, para inflação, para Selic, propriamente dito, balança comercial muito importante, a gente viu como é importante no primeiro trimestre, né, puxado principalmente por agro. Só que o agro não vai ser o nosso herói por tanto tempo, uma vez que ele está passando também por um momento de maior sensibilidade agora, né? A gente observa os preços agrícolas, a gente observa como está o armazenamento. Então, neste contexto, o que eu entendo, os próximos trimestres, a gente vai ter agora, no começo de setembro, o primeiro print, né, de PIB do segundo tri. Provavelmente, em termos relativos, não vai ser forte, mas deve evitar um colapso completo. O que eu quero dizer? A gente pode sobreviver esse ano com um PIB de algo como 2,2%, 2,25%, o que é bastante interessante, claro, também pautado por um carrego estatístico muito grande desse primeiro trimestre, e daí ano que vem é outra história, outro desafio que vai ter que contar com o reaquecimento da economia global, que está também aos frangalhos por conta do processo de aperto monetário. Então, a janela de 6 a 12 meses deve ser positivo, mas a gente está contratando um desafio. O primeiro deles, o fiscal, que eu muito bem mencionei, que era justamente o desafio de fazer cumprir o arcabouço fiscal e entregar esses 100 bilhões que estão faltando. E o segundo é encontrar formas de crescer o Brasil. A queda da taxa de juros deve, entre outras coisas, ao longo dos próximos meses, começar a maturar, mas esse é um processo muito gradual, muito lento, que vai acontecer eventualmente, mas não agora. Ou seja, são 2 desafios e, ao mesmo tempo, 2 oportunidades, tá certo? Dessa maneira que eu enxergo. Vale dizer uma coisa importante que eu entendo ser importante ser mencionada. Tivemos alguns ciclos de revisões de expectativas. De 2011 a 2016, a gente teve um ciclo péssimo de revisão negativa das expectativas de crescimento. De 2016 a 2019, a gente teve uma estabilização. Então, a gente começava o ano prevendo um PIB e terminava ele com um PIB menor. Isso aconteceu de 2011 a 2016. De 2016 a 2019, a gente teve uma estabilidade disso. E desde 2021, a gente começa o ano prevendo um PIB e acaba com um PIB maior. Esse ciclo positivo de revisão de expectativa também é positivo e eu entendo que ele deva continuar a acontecer, porque ao longo dos últimos 6 anos tivemos reformas estruturais importantes no Brasil que só estão começando a fazer efeito agora. Então, eventualmente, também devemos colher esses frutos, tá certo? Perfeito. Isabela, sua pergunta. Agora eu queria ir um pouquinho para a commodity, né? A gente falou agora há pouco do fechamento do petróleo com forte alta, aí, com uma perspectiva de oferta mais apertada. Tem também a questão do conflito da Rússia aí se escalando. Tem uma questão também de um possível bloqueio ali desses navios ali por parte dos ucranianos que querem atacar, né? Já ameaçaram atacar esses navios de petróleo. E tem a questão também dos estoques dos Estados Unidos. Como é que você está enxergando a commodity diante de todos esses conflitos? Estruturalmente, por conta da oferta, o preço deve se manter em patamares elevados. Por mais que a demanda não esteja lá tão atrativa, por conta da oferta, o preço do petróleo deve se manter em patamares elevados. Então, a gente está vendo agora o Brent $87, não que ele vá para 100, etc., mas ele deve se manter acima de $80 com bastante facilidade. A gente falava isso quando ele estava caindo em direção aos 70, a gente falou, 70 é um ponto de suporte muito importante, porque entra a Casa Branca comprando para refazer as reservas que elas gastaram para ganhar as midterms, vale dizer, e abaixo de 70, a OPEP vem e corta a oferta. Então ele foi cortando a oferta, demorou para reagir, agora está reagindo. E a gente vê a OPEP aprofundando esses movimentos, inclusive a Arábia Saudita em especial, a OPEP mais abrangendo a Rússia também. Neste contexto, a oferta restritiva deve manter o preço de petróleo elevado. Tanto em termos de preço, numa janela de 12 meses, eu sou construtivo nessa manutenção de preço em patamares elevados. E estruturalmente, a oferta ela é baixa, porque a gente viveu com anos sem capex muito grande na indústria, tanto por conta da retórica de ESG, que afastava investimentos, como também por preços decadentes, né, de 2010 até 2000, até recentemente, na verdade, que fez um ciclo muito negativo para as commodities. A gente sentiu isso aqui no Brasil, a América do Sul sentiu isso de maneira geral, os países exportadores de petróleo, e fez com que houvesse poucos investimentos. Agora a gente está vendo o preço subindo novamente e falta oferta, falta de onde tirar petróleo.
e, consequentemente, a gente tem um vetor estrutural de longo prazo, de pouca oferta e crescimento de demanda do petróleo. Claro, isso daqui a 50 anos, pode-se discutir, o petróleo vai acabar, não sei o quê. Isso é uma discussão retórica, estou falando assim, pragmaticamente, olhando estruturalmente, vai faltar oferta de petróleo e isso, consequentemente, dá suporte para preços elevados ao longo dos próximos anos. Perfeito. Agora, último ponto que eu quero te perguntar, Matheus, é também se vocês na Empíricos estão olhando, além da renda variável, alguma coisa em renda fixa, por exemplo, em crédito particular ou em debêntures, que possa ser interessante nesse momento para investidor pessoa física, considerando o macro também que a gente falou, juros, mas também a dívida pública tão elevada. Vocês acham que é mais interessante para um investidor pessoa física olhar para crédito privado, né, o título de dívida de empresas ou de bancos, ou dívida pública através do Tesouro Direto? Tem muita oportunidade boa em crédito privado, viu? Agora, a janela de oportunidade gorda que a gente observou depois do estouro de Americanas, ela já fechou. A gente conseguiu aproveitar bem, com recomendações dos nossos assinantes, fundos de infraestrutura, porque eles têm uma carteira diversificada, listados, tá? Eles têm uma carteira diversificada, gestão profissional, e você monta uma carteira de IPCA mais 8% isento e eles negociam com deságio, esse negócio acaba tendo uma TIR real líquida de IPCA de 9%, ou seja, IPCA mais 9%, né, porque tem um deságio ali. Ou seja, tinha uma janela muito boa, esse gap fechou, agora está negociando mais próximo da cota patrimonial, tá certo? Ao mesmo tempo, ainda pode surfar o longo carrego, né? Carregar esses títulos. Então, fundo de infraestrutura, a gente gosta bastante, por mais que a janela gorda que a gente teve no primeiro trimestre já tenha fechado, e nomes específicos também vale a pena. A gente teve, por um momento, muito AAA, depois do estouro de Americanas, aquela loucura toda, muito AAA, né, ofertando IPCA mais 7,5%, um negócio que vai ser difícil de ver. Essa janela fechou, mas ainda tem algumas oportunidades interessantes, oferecendo juros reais e líquidos gordos, né, para quem deseja carregar por uma janela um pouco mais longa de tempo. Mas faz parte da carteira crédito privado, algo como 15% de toda a carteira de investidor deve ter, seja por títulos diretos, seja por fundos de infraestrutura. Eu prefiro os fundos listados do que fundos de resgate, né, por conta da pressão que tem sobre o gestor, mas de maneira geral também existem alguns nomes específicos, mas eu prefiro fundos de infraestrutura listados e um outro nome AAA. A gente teve, por exemplo, algumas ofertas interessantes recentemente, teve alguns decorridos, né, mercado secundário também negociando a prêmios interessantes e agora, com o mercado reaquecendo, devemos ter também ofertas boas, porque por mais que o juros tenha cedido na curva, ainda ele está bem gordo, ainda ele está bem elevado. Só para terminar essa questão também, Matheus, interessante que você falou da janela de oportunidade que acabou, ou seja, naquele momento os juros estavam bastante atrativos, mas e o risco de inadimplência? Juros tão elevados não se tornam impagáveis para muitas empresas. Eu me lembro, na época da Americanas, tinha visto debêntures de companhia aérea a 30% de juros, né, contando Selic mais spread, etc. Como é possível pagar um juro tão elevado? Claro que não é 100% da dívida deles com esse juro, mas quanto é possível que uma empresa pague um juros desse tamanho e continue rentável? E vocês não estão esperando uma nova enxurrada de recuperações judiciais ou de renegociações da dívida por causa de juros tão elevados por tanto tempo assim? Definitivamente. Por isso que eu citei os fundos de infraestrutura, porque daí você consegue diversificar em mais de um título, tá certo? Com uma gestão profissional, que é um gestor que vai estar avaliando esses créditos, e por isso que eu citei o AAA. Agora, tem também uma seletividade maior, não pode sair comprando qualquer coisa. O que aconteceu com a Americanas foi uma excrescência. Na verdade, o que aconteceu ali não são as minhas palavras, é da diretoria atual da companhia, é uma fraude contábil que aconteceu ali, tá certo? Então, ali foi outro tipo de problema, que pareceu bastante isolado, mas que, claro, consequentemente, estressou o mercado inteiro. Claro que haverá também uma onda de problemas de crédito por conta de uma economia que está se rastejando, de juros elevados por tempo demais. Ao mesmo tempo, a gente teve negócios muito grandes. Por exemplo, eu lembro de Equatorial negociando IPCA mais 7% isento, entendeu? Equatorial não vai explodir, não é uma empresa que vai explodir. Foi só um exemplo, mas a gente teve debênture de Rumo, debênture de Raizen, entre outras, que também estavam oferecendo grandes prêmios, tinham um rating de agências de crédito válidas e estavam oferecendo prêmios muito gordos. Então, claro, tem que ter uma seletividade, não pode comprar qualquer coisa. É com um pedaço pequeno da carteira, eu falei 15%
da carteira total no máximo, em crédito privado. Dentro desses 15%, você vai diversificar em títulos de qualidade, você pode comprar os fundos de infraestrutura que já vem com uma carteira para tentar mitigar esse risco de um eventual default, certo? Perfeito, perfeito. Isabela, temos mais 2 minutinhos, ultimíssima pergunta para o nosso Matheus. Só para concluir, né, nesse cenário tão instável que a gente está vivendo, um cenário muito diferente do que era o início do ano, a expectativa do que seria o ano de 2023, né? Você que cobre aí o macro, entende bem, né, de cenário macro. Qual que é a sua dica, qual que é a sua conclusão aí que você deixa para o nosso telespectador para poder se posicionar? Estando no Brasil, dá para fazer uma combinação muito interessante de caixa, porque o juro brasileiro em caixa, Tesouro Selic, por exemplo, o Fundo DI, paga 2 dígitos e vai pagar 2 dígitos por bastante tempo ainda, e mesmo quando chegar a 1 dígito vai estar em 9% até o final do ano que vem, então é muito juro. Então, caixa gordo no Brasil vale a pena sim. Juro longo é muito interessante para pegar esse fechamento da curva. Bolsa tem que ter, mesmo os perfis mais conservadores, claro, o tamanho, o percentual da sua carteira vai variar em função do seu perfil. Se você vai ser conservador, você vai ter menos, se você for mais ligado, você vai ter um pouco mais, mas precisa ter um pouco de bolsa e, claro, caso tudo dê errado, a gente precisa ter moeda forte, então ter um pouquinho de dólar, ter um pouquinho de ouro em dólar, também ainda vale a pena, até mesmo porque o dólar está abaixo de R$5, vale a pena montar uma posição para você que ainda não tem, como uma cabeça de proteção, né? Caso essas outras parcelas do portfólio deem errado, eu ainda vou ter uma moeda forte, ainda vou ter um metal precioso em que eu posso me ancorar numa janela mais fechada de preço, numa janela de tempo, uma janela mais negativa, mais pessimista. Matheus, telegráfico, temos poucos segundos, dólar então baixo, continua baixo, com a situação de exportações, recordes, balança comercial, investimentos entrando, ou você acha que o dólar vai voltar a subir até o final do ano? Claro que sabemos que dólar é o jeito que Deus inventou para humilhar economistas, mas vamos fazer essa tentativa para dar uma expectativa para o nosso público. Em termos de fundamento, eu entendo que o dólar seja mais para 4,50 do que para R$5. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com o Matheus Spiessa, estrategista da Empíricos. Muito obrigado, Matheus. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Vamos rapidamente ver como está a Bolsa nesse momento, 10 para 5, né? 4h50 minutos. Bolsa continua em forte queda, 0,71%, perde os 119 mil pontos. Nesse momento, 118.239 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Profit da Nelogica, como está a situação. Pior do dia continua sendo a CVC, um desastre a CVC. Nesta quarta-feira, uma queda de quase 8%. Pets perde 6,35%, Lojas Renner 5,07%, melhor do dia. Continua sendo a São Martinho, é a força do agro, 2,77% de alta, a Via sobe 2,73% e a Rumo 1,97%. Petrobras sobe 0,83%, R$ 30,47, a Vale cai 0,84%, R$ 66,89. Isa, Wall Street como está fechando e o petróleo, que direção foi? Continua em queda aí, Dow Jones, inclusive aumentaram as quedas aí, 0,53% de queda índice Dow Jones. Lá em Nova York, S&P 500 queda de 0,62% e Nasdaq com 1,08% de queda. E petróleo aqui fechou o dia com os preços internacionais em alta. A WTI chegou no maior patamar, inclusive, desde novembro de 2022 e o Brent no maior desde janeiro deste ano. WTI com alta de 1,78% aos $84,40 e o Brent, referência para Petrobras, com 1,60% de alta aos $87,55. Será que chega aos $90 aí até a semana que vem? Assim como o nosso analista acabou de dizer aí, Matheus da Empíricos, sobre esse patamar alto do dólar, aliás, do petróleo, que deve continuar. Pois é, vamos ver então o que vai acontecer e agora vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com mais notícias aqui no Closing da BMC, não sai daí. O que impacta a economia e o mercado global.
Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Próximos do fechamento do mercado, 4 minutos para a Bolsa encerrar o pregão desta quarta-feira. Estamos numa situação muito complicada para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Dia de luta para o Ibovespa, menos 0,67%, 118.297 pontos. CVC perde 7,99%, Pets 6,97%, Azul 5,31%. A Via sobe 3,28%, São Martinho 3,01% e a Halo, Grupo Rumo, 2,06%. Vamos dar uma olhada aqui se já temos notícias de última hora que estão saindo aqui. Temos o presidente no Banco Central do Brasil, o Roberto Campos Neto, vai se reunir na quinta-feira agora, dia 15 de agosto, com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e o ministro Sabino, do Turismo, e o ministro Mercadante e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, vão se reunir também com o presidente do Banco Central do Brasil. Então, notícia
acabou de chegar aqui de última hora desta quarta-feira. Que mais notícias que estão chegando aqui? Temos a Infraero, a Eletronuclear e a Docas vão concentrar o uso de 5 bilhões de reais fora da meta das estatais em 2024. O Ministério da Gestão fez um pedido de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para que 5 bilhões de reais que o governo Lula quer descontar na meta de resultado das estatais no ano que vem sejam utilizados principalmente por Infraero, Eletronuclear e Companhia Docas. Vamos ver então se esse pedido vai ser de fato cumprido, lembrando que o governo tem um plano muito ambicioso para o novo projeto, novo plano de aceleração do crescimento, o novo PAC, 1 trilhão de reais investidos em 4 anos e está tentando reajustar parte dos gastos e do orçamento, lembrando que 1 trilhão de reais é um valor muito elevado, é quase o PIB do país. E o trilhão vai ser investido em boa parte, segundo os planos do governo, que foram anunciados ontem em uma reunião entre os ministros da Casa Civil e os presidentes da Câmara e do Senado. 600 bilhões deverão ser pagos, deverão ser utilizados através do balanço da Petrobras. A ver então o que vai acontecer. Isa Takaki, últimas notícias também que temos para o nosso público. Vamos com notícias internacionais. Hoje, a Arábia Saudita e os Estados Unidos concordaram em partes de um amplo acordo para que o país árabe reconheça Israel ali em troca de concessões para palestinos, garantias de segurança nos Estados Unidos e ajuda nuclear civil, segundo os oficiais americanos consultados aí pelo jornal The Wall Street Journal. Os oficiais têm otimismo ali com cautela que nos próximos 9 a 12 meses eles consigam definir os detalhes do que poderia ser o acordo de paz mais importante do Oriente Médio. Os esforços para o acordo começaram depois que o príncipe saudita Mohammed bin Salman se encontrou com o conselheiro de segurança nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, e agora as negociações passaram então a discutir os detalhes, incluindo atender aos pedidos sauditas de que os Estados Unidos ajudem a devolver um programa nuclear civil e ofereçam garantias de segurança blindadas. Os sauditas também estão buscando concessões significativas de Israel que ajudariam a promover a criação de um Estado palestino. Em troca, os Estados Unidos estão pressionando a Arábia Saudita por impor limites ao seu crescente relacionamento com a China. Essa questão do Estado de Israel vem aí, quem deu o primeiro passo foi na época ali de Donald Trump. E agora vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, o Frederico Nobre, analista da Warren. Muito boa tarde, Frederico. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que estão assistindo aí a BMC. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Federico, hoje dia complicado para a Gerdau, as ações da empresa estão perdendo espaço, estão perdendo valor na Bolsa de Valores após a divulgação dos resultados da empresa siderúrgica, uma das empresas mais tradicionais do mercado financeiro no Brasil. Qual é a sua avaliação do resultado da Gerdau e você acha que por causa da desaceleração da China e da situação do minério de ferro a nível da cotação do minério de ferro a nível internacional, teremos outros trimestres complicados para a empresa ou tem sinais de reversão desse cenário negativo? Olha, Carlos, acho que essa queda que a gente está vendo no mercado hoje até abre uma oportunidade de entrada em Gerdau, né? Acho que é uma queda bem acentuada diante de um resultado que foi relativamente clean em relação ao que o mercado esperava, em relação ao que o consenso esperava. Então, é claro que o cenário global ele continua a apresentar muitos desafios, o 2T23 da Gerdau reflete essas complexidades, mas eu acho que o principal ponto de desconfiança dos analistas, até um receio que a gente tinha na Warren também, era a questão da desaceleração da economia norte-americana, né? Mas por incrível que pareça, nesse primeiro semestre, pegando tanto o primeiro resultado da Gerdau quanto o segundo, a gente viu a unidade Norte-América sendo muito importante para os resultados consolidados da Gerdau e com margens, inclusive, bem acima da unidade do Brasil, né? Então, esse resultado de agora mostrou justamente isso, né? Que esse temor com a unidade da América do Norte, né? Até agora ele não se provou tão válido. No entanto, aqui no Brasil os resultados foram bem piores. Teve pressões nas margens, nos custos, nos volumes,
tanto no mercado interno quanto nas exportações. A companhia acabou destinando um pouco mais da produção também para exportações, e o preço ele foi um preço realizado mais baixo. Agora, acho que os resultados eles foram em linha com o consenso. A empresa anunciou um plano de investimento, que talvez tenha sido isso que não tenha ficado tão claro ainda para o mercado como vai se desenhar em minério de ferro sustentável. Mas, ao mesmo tempo, disse que vai manter o nível de investimento em 2024 bem parecido com o ano de 2023, embora não tenha divulgado guidance ainda. Acho que talvez é mais o mercado penalizando, né, esse curto prazo, embora eu não tenha identificado nenhum motivo aparente assim, para essa queda tão significativa de 4% hoje, bem acima do padrão de Gerdau. Então acho até que pode ser um momento aí, a empresa que a gente, dentro do setor de mineração e siderurgia, é uma das que a gente tem recomendação de compra na hora, então pode ser até um momento aí para aproveitar essa oportunidade, tá? Acho que o cenário ele é difícil, mas a Gerdau ela vem se provando aí, mesmo num cenário mais complicado, que está em outro patamar hoje do que estava 5, 10 anos atrás. É uma outra empresa, uma empresa que consegue manter margens ali na casa dos 20%, mesmo com um cenário tão difícil assim. Então acho que a gente ainda pode ver uma reprecificação aí de Gerdau olhando nos próximos trimestres e anos, quando a situação macro melhorar. Perfeito. Isabela. Exatamente isso que eu ia perguntar, né? Com esse cenário desafiador para a Gerdau, como que você vê a perspectiva de que a companhia pode conseguir deslanchar aí? Eu acho que no curto prazo isso vai depender muito da dinâmica de mercado, né? Mas assim, eu acho que não tem tanto trigger, né? Olhando para um trimestre, 2 trimestres à frente, mas ao mesmo tempo, assim, a Gerdau ela tem uma política financeira hoje que, quando ela está com a dívida bruta inferior a 12 bi e uma alavancagem abaixo de 1,5 vezes, ela pode continuar a remunerar o acionista de uma forma bem interessante. E hoje a gente está vendo a Gerdau com uma dívida líquida EBITDA em 0,7. Se for olhar ali no histórico da companhia, né, isso é muito baixo. E ela está conseguindo, mesmo num patamar de preços mais desafiadores do aço e uma dinâmica mais restritiva de demanda, né? A gente tem que lembrar que a taxa de juros aqui, por mais que tenha iniciado um ciclo de queda, isso não é imediato, né? O aço ele até acaba sendo um indicador antecedente de PIB, mas ainda assim a gente não viu essa melhora significativa, pelo contrário. Então acaba que esses são os drivers que ainda estão um pouco nebulosos no curto prazo, só que a Gerdau está muito resiliente, porque ela está com uma posição muito confortável de caixa, um endividamento extremamente controlado, né, conseguindo manter margens elevadas mesmo diante desses desafios. Então é uma empresa que vai continuar pagando um yield interessante, tem um carrego legal, e quando o cenário melhorar, a gente pode ter aí uma oportunidade aí de valorização patrimonial também. Tá? Pois é, mas com juros tão elevados aqui no Brasil, mesmo com esse corte de 0,50, mesmo com cortes sucessivos que poderiam ocorrer nas próximas reuniões do cupom até o final do ano, o mercado imobiliário não está dando sinais positivos. O mercado, são resultados, por exemplo, de venda de cimento que estão caindo. Em geral, tem uma situação muito complexa para os consumidores, né, de aço da própria Gerdau. O mercado automotivo também está em situação complicada mesmo após os estímulos do governo. Então, qual é a sua avaliação? De fato, o mercado interno vai demandar, e os investimentos do governo ainda estão em patamar muito baixo, e mesmo que o governo aprove o novo PAC, vai demorar meses ou anos para que esses investimentos se transformem em obras, então em demanda de novo aço. Então, qual é a sua avaliação? Com o mercado interno tão complicado, a Gerdau vai continuar enfrentando desafios importantes nos próximos meses e anos, ou ela conseguiu achar um nicho que mantenha uma certa tranquilidade? Então, acho que a Gerdau ela tem uma diversificação de receitas bem interessante, né, e um posicionamento que é um posicionamento global. Ela tem, hoje a Gerdau é uma empresa global, não é uma empresa só brasileira. É claro que o resultado do Brasil impacta nos números, e acredito que foi onde deixou a desejar nesse trimestre, né? Teve uma desaceleração um pouco acima do que estava sendo previsto por analistas, e em compensação, a unidade da América do Norte ela performou relativamente bem, né? Então, justamente por ser uma empresa relativamente diversificada, a gente consegue ver diferentes mercados pressionando para cima ou para baixo a dinâmica da Gerdau, e ela conseguindo se manter resiliente com um patamar de margens bastante atrativo, né? Então, parece que o mercado hoje precifica Gerdau numa continuidade desse nível
de margens no Brasil ad eterno, né? Ou inclusive pensando numa queda possivelmente no mercado norte-americano também, quando na verdade o que a gente tem é uma perspectiva de virada no ciclo de juros. A gente tem aqui no Brasil também, pensando em projetos, em programas do governo que no médio e longo prazo poderiam incentivar a infraestrutura e construção. E lá fora nos Estados Unidos a gente tem o Biden injetando dinheiro na economia, né, principalmente voltado também para essa parte de infraestrutura. Né, o Inflation Reduction Act, na verdade, também é um pouco disso. Enfim, então, tudo isso contribui para uma visão positiva de médio e longo prazo para a Gerdau, mas, de fato, o curto prazo é desafiador. A gente viu isso refletido no segundo trimestre, os números, eles realmente, numa base comparativa, né, é até injusta essa base comparativa, porque nos últimos 2 anos a gente viu preços de minério, de aço, muito mais fortes, né? E a Gerdau performando super bem, com margens beirando ali 30% no EBITDA, né? Mas ver a Gerdau num cenário difícil, complicado, com margem de EBITDA de 20%, é muito legal, né? Então, antigamente você via diversos momentos siderúrgicas com margens negativas, tá? Então, por mais que seja uma empresa cíclica, né, ela está conseguindo se manter resiliente agora nesse período e pagando bons proventos com um carrego interessante para o acionista. Então, para o investidor que tem uma visão de mais longo prazo, faz sentido carregar a Gerdau, na minha concepção, na opinião minha, da Warren. A gente tem nos portfólios que são voltados para dividendos, voltados para longo prazo, e esse momento até é um momento interessante para se posicionar. Agora, para o investidor que está buscando por um trigger ali de curto prazo, eventualmente uma empresa que tem alguma coisa para sair, para acontecer, para o papel andar ali no horizonte de 3, 6 meses, talvez realmente não seja a melhor opção, tá? Perfeito. Isabela. A gente viu aí desde o início do mês, né, o índice não conseguindo segurar no positivo, desde o início de agosto, porém, né, veio aí num mês mais positivo dos últimos meses, julho. Esse otimismo que estava aí no índice, você vê aí como um voo de galinha? Como é que você está enxergando o Ibovespa? Olha, eu acho que os fundamentos melhoraram, tá? Acho que os fundamentos melhoraram de uma forma geral, porque a gente enxerga hoje, né? Assim, comparando o início do ano com o que a gente tem agora, né? O ciclo de juros, ele começou porque a gente teve uma redução na expectativa de inflação e porque a gente conseguiu aprovar o arcabouço fiscal, que não é um arcabouço fiscal nota 10, mas é um arcabouço fiscal nota 6, que passa de ano e é melhor do que nada. Então, o mercado, ele teve essa percepção e essa leitura, e esses dois fatores, eles contribuíram para que a gente iniciasse o ciclo de queda de juros, que deve se intensificar, e a gente está com projeção na Warren de 11,50 aí no final do ano, tá? Independente se for 11,50, 11,75, né, a gente, de todo modo, vai ter juros mais baixos no final do ano em relação a agora, e uma perspectiva de ciclo de queda de juros que poderia chegar a 9% eventualmente no final de 2024, né? Essa também é a nossa projeção na Warren. Então, dito isso, assim, acho que a gente está falando de uma maratona, né? E não de uma corrida de 100 metros rasos. E eu acho que o início da maratona, ele já começou muito bem, né? Se a gente for pegar os 8 primeiros meses desse ano, a gente teve tudo isso, né, que contribuiu para a diminuição do risco país e, naturalmente, contribuiu para a performance dos ativos de risco, como bolsa, como fundo imobiliário, como o BRL, né, o câmbio, enfim. Então, essa percepção de risco, ela está mais reduzida, né, olhando para o Brasil hoje. A gente está numa posição um pouco melhor, tá? E com o ciclo de queda de juros, né, a gente conseguindo ter uma reancoragem das expectativas de inflação e o ciclo de queda de juros tomando corpo, ganhando força, a tendência natural é que haja uma valorização nos ativos de risco, nos ativos de renda variável, bolsa, por dizer assim, tá? Só que é importante também segregar um pouco do que é bolsa, o índice Bovespa, né, do que a performance geral das ações, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o índice Bovespa, no ano, né, ele tem uma valorização legal, mesmo com essa queda recente, né? Está falando aí de uma valorização de quase praticamente 7%, mas quando você pega setores específicos, como, por exemplo, o setor imobiliário, andou quase 50% esse ano, né? Então, o Ibovespa, é importante lembrar que 60% dele é commodities e bancos, né? Então, se commodities e bancos não estão performando bem, é difícil o Ibovespa ele deslanchar também, tá? Então, acho que esse é o principal ponto aí em relação ao Ibovespa, que é uma ressalva, mas acho que para a renda variável Brasil, de uma forma geral, a gente está num momento interessante. Pois é, né? Então, na questão que a gente estava falando agora dos cenários até o final do ano e para o ano que vem, só para terminar essa questão da parte fiscal.
não vos amedronta aí na Warren esse risco de um déficit monstruoso esse ano, 110 bi, ano que vem 140 bi, e isso poderia eventualmente bloquear essa tendência de queda dos juros? Ou vocês acham que faz parte do jogo e o mercado não vai se preocupar mais do que deveria? Olha, então, é sim um motivo de preocupação, né? Acho que era um motivo de preocupação maior, né? Antes da aprovação do arcabouço fiscal. Como eu disse, o arcabouço fiscal, ele, na nossa visão aqui, não é um arcabouço nota 10, mas é alguma regra, que é melhor do que nenhuma regra. E, naturalmente, nos próximos 2, 3 anos, a gente ainda vai ver um déficit relativamente alto, né? Que tende a se controlar no horizonte mais longo, de 5, 6 anos. Né? E isso, enfim, a gente vai ver ainda uma trajetória crescente de dívida PIB, né? Então acho que isso já está no cenário base, já está incorporado. Tá? Agora, se a gente começa a ver uma gastança desenfreada, né, e um déficit maior do que estava sendo projetado agora, inicialmente, aí sim isso pode ser um impeditivo na questão da política monetária também. Só queria, desculpa Isa, vou pegar um outro gancho que nosso convidado, o Fred, estava falando agora, da questão da renda fixa no Brasil, né? Uma das empresas que mais representam a Bolsa Brasileira, que tem mais impacto no andamento da Bolsa, né? Mais representatividade é a Petrobras. Junto com a Vale, são quase 25%, 30% de toda a Bolsa de Valores de São Paulo. Chegou aqui agora a notícia de que a defasagem nos preços dos combustíveis chegou a inibir a importação e a distribuição de diesel por parte de refinarias privadas, ou seja, o diesel está sendo vendido pela Petrobras a um preço tão mais baixo do que o mercado, que está começando a criar problemas para a concorrência, mas também cria problemas para o próprio balanço da Petrobras, como vimos agora há poucos dias atrás. Qual é a percepção de vocês aí na Warren para a Petrobras, para uma empresa tão representativa para o Ibovespa e para suas concorrentes também, seja de extração e exploração, mas também para as empresas de distribuição, por exemplo, penso a Vibra, entre outras? Boa, Carla. Essa é uma excelente pergunta e um contexto bem difícil, né? Um contexto particularmente difícil, principalmente para as distribuidoras de combustíveis e importadoras que estão sofrendo com essa nova dinâmica da política de preço da Petrobras, que a gente não sabe direito como funciona, né? Então, acho até que, se forem pegar aí as minhas participações na BMC, né, desde 2021, que a gente, na Warren, recomenda e tem nas carteiras ações da Petrobras, né, e agora a gente já está fazendo um movimento de saída. E por quê? Né? Porque, primeiro, um ponto aqui é que esses números dos combustíveis, né, enfim, a mudança na política de preços e a venda de combustíveis abaixo do preço, que seria o preço de paridade de importação, ainda não se refletiu nos números do balanço da Petro, né? A gente só vai ver isso realmente a partir do terceiro trimestre, tá? Esse segundo trimestre, a gente tem que lembrar que a mudança ocorreu no final de maio, né? Então, a gente teve uma mudança ali no Conselho de Administração, uma mudança na política de preços. Então, ela ficou valendo para efeitos do segundo trimestre apenas no mês de junho, né? Então, com isso, não deu para sentir ainda nesse balanço, né? A comparação que a gente tinha anterior era uma comparação com uma base muito forte. Então, parece que a Petrobras ela deu uma desacelerada, mas, na verdade, ela continuou lucrando muito, né? Mesmo com o preço do petróleo mais baixo e com o câmbio mais valorizado, com o real mais valorizado. Agora, olhando daqui para frente, né, a gente tem uma caixa preta que vai impactar os resultados da Petrobras e que está impactando a dinâmica de mercado também. E o que está salvando o Brasil é que a gente está importando diesel da Rússia. Se a gente não estivesse importando diesel da Rússia, estaria ocorrendo um lobby, uma dinâmica do mercado muito maior em cima dessa questão da defasagem de preços da Petrobras, né? Porque a gente já está vendo essa defasagem há um bom tempo, né? O problema não é a Petrobras ficar com defasagem 1, 2 semanas, o problema é ela prorrogar isso durante meses, tá? Isso naturalmente impacta as margens da Petrobras e se reflete numa dinâmica onde o importador ele não vai querer operar com prejuízo. Então, a gente pode ter, inclusive, escassez de combustíveis em alguns lugares específicos. Tá? Mas isso não parece ser o caso até agora. Enfim, você colocou essa notícia agora recente, né? Mas pelo menos aí nas últimas semanas não é o que a gente viu, justamente por conta desse diesel que está vindo da Rússia a preços mais baixos. Tá? E hoje existe até uma discussão no mercado, olhando para o mercado aqui da dinâmica no mercado de commodities no Brasil, mercado físico, né, e a própria ANP envolvida, nesse cálculo desses preços de paridade de importação, que
nessa conta de cálculo, né, que é publicada lá no site da ANP, que vem da S&P, a gente olha para os preços do produto importado da Costa do Golfo. Só que esse produto que era importado da Costa do Golfo, que representava 50% a 60% da nossa importação, hoje representa 20%, e o grosso está vindo da Rússia, né? Então, principalmente quando a gente está falando aqui do diesel, tá? Que é mais importante aí no contexto que a gente tem de caminhoneiros e etc. Né? A gente já viu o que aconteceu aqui no passado. Então, o que eu entendo hoje, né, que eu prefiro ficar de fora dessas empresas de distribuidoras de combustíveis, porque a incerteza é enorme, e a Petrobras, a gente, aos poucos, está se desfazendo dessa posição aí. Pois é, né? Situação bastante complicada para a Petrobras e para as distribuidoras também. Isabela, temos mais 2 minutinhos, sua pergunta. Não, só para encerrar também, né, eu gosto de deixar aí uma conclusão para o nosso telespectador nesse momento de tanta instabilidade. O que vocês estão enxergando aí na Warren, para quem está se posicionando ou para quem já está posicionado? Qual que é a dica que você deixa aí para o nosso investidor? Boa, Isabela, eu acho que assim, tudo depende de uma questão também de perfil de risco, né? Mas falando especificamente da renda variável, a gente hoje entende que uma posição ali um pouco acima do que seria o estrutural de uma carteira, né? Para cada perfil de risco seria razoável para a renda variável Brasil. E olhando para a renda variável lá fora, a gente ainda está um pouco mais pessimista, né? Porque considerando ali o ciclo econômico, o Brasil está um pouquinho na frente, né? Então, pelo menos 6 a 9 meses na frente. A gente já começou o ciclo de queda de juros aqui, esse ciclo de queda de juros vai acelerar, enquanto lá fora ainda está se discutindo quando os juros vai parar, né, de subir e quanto tempo ele vai ficar em patamares elevados antes de começar a cair, né? Então a gente está um pouco na frente e eu acho que isso beneficia aqui também os ativos de risco no Brasil e por isso com cautela e moderação e olhando para o perfil de risco adequado, acho que faz sentido ter uma posição ali um pouquinho maior do que seria estrutural na carteira. Perfeito. Terminando, a gente perguntou agora para o nosso primeiro convidado sobre cotação do dólar até o final do ano. A Empíricos está olhando o dólar para 4,50 até o final do ano, mais próximo de 4,50 do que de R$5. Qual que é a visão de vocês aí da Warren para a cotação do dólar até o final do ano? A gente não faz previsão especificamente de dólar, mas, claro, né, a gente tem um sentimento de mercado e hoje esse sentimento é de que haveria espaço ainda para o BRL performar bem, né, diante da dinâmica de juros ainda elevado aqui, principalmente olhando para juros real, e também considerando que lá fora a gente já viu um certo arrefecimento na inflação, né, e a gente hoje, né, ainda tem se a gente for olhar um possível impulso no momento que commodities voltarem a sair das mínimas, né? Então, assim, acho que olhando para o estrutural do Brasil, a gente está bem posicionado comparativamente a outras moedas emergentes, né? Olhando numa janela um pouco mais longa, o BRL performou relativamente mal, então acho que tem algum espaço aí para a gente ver o BRL talvez um pouco mais forte até o final do ano. Perfeito. Então vamos ver então o que vai acontecer. Muito obrigado ao Frederico Nobre, analista da Warren. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no nosso closing da BMC. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço. Valeu. Muito obrigado. E, gente, acabou de sair o resultado trimestral da Disney lá nos Estados Unidos e veio ruim. Veio ruim porque a Disney teve uma redução no número de assinaturas em relação ao mesmo período do ano passado, 146,1 milhões de assinaturas da Disney Plus, queda de 7,4%, o mercado esperava 151 milhões de assinaturas, vieram 146 milhões, 5 milhões a menos, prejuízo líquido de 460 milhões de dólares ou uma perda de 25 centavos por ação durante o trimestre. No mesmo período anterior, a Disney tinha registrado um lucro líquido de 1,41 bilhão de dólares, ou seja, passou de um lucro líquido para um prejuízo líquido a Disney. A receita foi de 22,3 bilhões contra os 22,5 esperados pelo mercado. Então, situação muito complicada para a Disney, que está enfrentando enormes custos de reestruturação por causa
da retirada de conteúdo de suas plataformas, perdas de assinantes, problemas contínuos no streaming, né? Então, situação muito complicada. Lembrando que a Disney já perdeu 24%, né, dos usuários, dos assinantes da Disney Plus Hotstar, depois da retirada dos jogos da Premier League da Índia. Então, situação também complexa, né, para aquilo que a Disney chamou de, abre aspas, deficiências de conteúdo do seu streaming, e a ação lá em Wall Street está caindo no aftermarket 1,15%. Então, situação bastante difícil da Disney. Resultados que estão saindo aos poucos. Acabou de ser divulgado o resultado depois do fechamento do mercado. A gente vai atualizar aqui os números da Disney ao longo de nosso closing. 5h23, bolsa aqui no Brasil também fechou em queda, 7º pregão consecutivo no negativo para o Ibovespa, e voltamos aqui 2 minutinhos para comentar com vocês as notícias que contribuíram para essa debacle do principal índice da B3. Então não saia daí, voltamos já já. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 5h25, aftermarket rolando, mas de Ibovespa fechou em queda profunda nesta quarta-feira, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, 118.408 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, queda de 0,57%, CVC caiu 7,99%, Pets 6,97%, Cogna 4,68%, a Via subiu 3,28%, a São Martinho 3,22% e a Rumo, a Royal Trace, subiu 2,32%. Agora, o dólar voltou a subir e superou R$ 4,91, alta de 0,22% para a moeda americana. Temos Petrobras, que subiu 0,83%, R$ 30,47. Vale fechou em queda 1,05, R$ 66,75. Isa, Wall Street ajudou ou atrapalhou a bolsa aqui no Brasil? E o dólar, como fechou? Atrapalhou também, temos fechamento aí com pessimismo por lá, assim como você disse, o resultado da Disney, né, puxou principalmente aí o Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologias, né, as bolsas lá fora estão em queda também, SP500 queda de 0,68%, Nasdaq
17% de queda e Dow Jones 0,54% de queda. Como você disse, o dólar aí em alta hoje e o euro também fechou em alta de 0,29% aos R$ 5,38. Temos também os preços internacionais do petróleo que fecharam o dia com ganhos. O WTI chegou ao maior patamar desde novembro de 2022 e o Brent com o maior patamar desde janeiro deste ano. Então, o WTI fechou com alta de 1,78% aos $84,40 e o barril Brent com alta de 1,60% aos $87,55. Temos mais uma notícia que saiu agora há pouco sobre o Banco Central da Rússia, que suspendeu a compra de moeda estrangeira até o final de 2023. Ele anunciou que vai interromper as compras de moeda estrangeira no mercado doméstico pelo resto aí do ano de 2023 em um esforço para ajudar o rublo, que caiu para 100 por dólar, a cotação mais fraca em 16 meses. A decisão foi do Banco Central russo, que disse que foi tomada para tentar reduzir a volatilidade nos mercados financeiros. O rublo enfraqueceu, lembrando ali, né, cerca de 24% em relação ao dólar até agora neste ano, colocando-se entre os 3 piores desempenhos dos mercados emergentes, com a lira turca e o peso argentino ali em comparação. A decisão deve fornecer algum alívio para a moeda russa, segundo analistas. E temos notícias de última hora chegando aqui. Daqui a pouquinho veremos nosso analista técnico para contar um pouco para a gente como fechou a bolsa, quais são as indicações para os traders. Mas acabou de chegar a notícia que a falência da Coesa, antiga OAS, né, uma grande consultora brasileira envolvida em vários escândalos de corrupção, inclusive a Lava Jato, estava falida, mas o juiz reverteu a falência e a empresa voltou a ficar em recuperação judicial. O ministro Humberto Martins, do STJ, entendeu não haver provas suficientes de fraudes cometidas pela empresa e considerou que ela não teve espaço suficiente para se defender. Lembrando que a OAS é a empresa envolvida no famoso caso do triplex lá do Guarujá, do presidente Lula. Temos também notícias vindo lá do Vale do Silício, porque a Apple vai novamente ter um evento de lançamento dos iPhones, dessa vez vai ser iPhone 15, que será lançado no dia 12 de setembro. O formato será o mesmo do ano passado, o evento será completamente pré-gravado, não terá evento ao vivo. A imprensa vai ser convidada no Apple Park, né, na sede da Apple, mas a apresentação será totalmente pré-gravada. Os novos produtos poderão ser testados, mas não se volta às origens, quando o Steve Jobs apresentava ao vivo e em primeira pessoa os novos produtos da Apple. Então, situação que não vai mudar. A Apple, evidentemente, está muito mais à vontade com apresentações pré-gravadas do que apresentações ao vivo e a cores. Vamos chamar então o nosso convidado, nosso terceiro convidado, analista técnico Dalton Vieira, parceiraço, analista técnico da DV Invest. Dalton, muito boa tarde, sempre um prazer revê-lo aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Isa, boa tarde a todos que estão ao vivo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição para a gente comentar sobre essa queda hoje do índice Bovespa de 0,57%. Pois é, Dalton, não só hoje, né? São 7 pregões consecutivos, né? Os 7 pregões do apocalipse, diria alguém. A bolsa que perdeu o patamar de 121 mil pontos em um mês, em uma semana de pregão, basicamente, a primeira semana completa de pregão, 7 dias. Agosto começou com o pé esquerdo para o Ibovespa. O que você está vendo no gráfico para o índice e também esse dólar que voltou a subir forte? Qual que é a sua visão? Será que temos um ponto de virada? Vamos lá, a gente está num ponto importante, Carlos, compartilhando aqui o gráfico com vocês, que eu até escrevi ontem a respeito disso. Esse movimento inteiro aqui de subida, que desde aquela lateralização até o ponto mais alto, a gente teve aqui uns 10 pregões de subida. E na hora de cair, a gente também teve aqui 10 pregões. É como se essa caixinha da queda foi mais fraca do que a caixinha da subida. Então, aqui chegou um momento importante, porque o Bovespa
conseguindo fechar, por exemplo, um próximo pregão acima dos 120.000, 120.200 pontos, isso gera um viés de alta, uma expectativa maior de subida. Porque, por enquanto, se a gente olhar para um gráfico aqui semanal, ampliando até a tela aqui, num gráfico semanal, a gente está num ponto realmente importante de resistência, que é onde entra mais pressão vendedora. O Ibov está dentro de um processo de queda, então, por enquanto, o viés, Carlos, é mais de baixa. Só que ele está naquele momento importante de uma possível virada. Não aconteceu isso ainda. Não aconteceu essa virada ainda. Então, por enquanto, aqui a gente está dentro de um viés de baixa, mas em cima de um nível de suporte. Por isso que pode acontecer justamente essa virada aí nos próximos pregões. Vamos ficar atento nessa questão. Até porque, depois que teve esse movimento inteiro de subida no gráfico semanal, que foram basicamente umas 7 semanas, a gente já tem aqui também umas 7 semanas andando mais de lado. Não caiu, né? Ou seja, a gente chegou muito forte, com uma valorização muito forte na resistência, mas o Ibovespa basicamente não caiu. Tá ruim, tá caindo aqui devagar, mas se a gente olhar, realmente ainda não caiu, comparado ao que foi a subida. Então, o que vai realmente deteriorar a situação do índice pelo gráfico diário é perder toda essa região aqui para baixo, né? Afundar aqui, oscilando aí abaixo dos 115.703. Por enquanto, viés de baixa, mas em um momento importante para uma possível virada dessa, como você mesmo destacou, Carlos, 7 pregões consecutivos aí de queda. Perfeito. E vamos dar uma olhada então nas ações que mais caíram e mais subiram nessa quarta-feira. CVC continua em forte queda, hoje beirou os 8% no negativo. Petz e Azul foram as piores do dia. O que você está vendo no gráfico para CVC, Petz e Azul? Vamos lá então. CVC B3, começando por ela. Só deixar carregar aqui a plataforma, pronto. Ação hoje com a queda realmente muito relevante. No curto prazo, já tem um tempo que ela vem dentro de uma tendência de baixa, que são esses zigue-zagues aqui, as descendentes no gráfico diário do papel. Então já tem bastante tempo, ela confirmou uma nova tendência de baixa lá atrás, lá em meados de junho. E continua dessa forma, que é uma tendência alinhada com a tendência de prazo mais longo, que é essa aqui do gráfico mensal. Então a tendência desse ativo segue sendo de baixa. Gráfico semanal também dentro de um viés mais de baixa. A ação veio aqui, caiu, devolveu aquelas 2 ótimas semanas que essa ação trouxe aqui no gráfico, inclusive trazendo até uma expectativa um pouco mais positiva, mas quando o preço retorna para baixo da região que tinha rompido ali, já demonstra que vendedores assumiram o controle da situação novamente e o caminho mais provável para esse papel é vir para baixo dos R$ 2,52. Não vejo ainda um motivo, algum indício favorável que, nossa, vou arriscar a compra em CVCB3. Por enquanto, o viés é mais de baixo. PETS 3. A PETS 3 no dia, na semana, já vai caindo aí 14,63%. A gente está no terceiro pregão útil aí da semana. 14,63%. Gráfico diário dela, 2 pregões consecutivos de muita venda, ou seja, pressão vendedora. E olhando para um prazo mais longo, qual o cenário da PETS? É queda, e na hora que é para, como se assim, descansou da queda, não, agora vai vir um movimento de subida, que o mercado trabalha em zigue-zagues. Mas na hora que é para subir, isso aqui é o gráfico mensal, na hora que era para subir, o que ela fez? Lateralizou. Isso demonstra fraqueza para subir e força para cair. Esse contexto aumenta a chance da PETS continuar o seu cenário mais baixista e de curto a médio prazo. Não vejo um cenário adequado para compra nesse momento, não vejo nenhum indício de força por parte dos compradores que apoie mais compra nesse ativo. Seguindo aqui, qual o outro ativo mesmo, Carlos? Desculpa que você comentou. Era Azul. CVC, PETS e Azul. Ótimo, obrigado. Azul, hoje tentou até ensaiar uma alta ali, confirmando a alta do pregão anterior em cima de um nível de suporte. É igual que eu comentei do Ibovespa, está naquele momento importante. A Azul estava no momento importante. O que é que ela fez com esse momento importante? Ela reverteu para baixo. Então ela abriu um espaço de queda. Tecnicamente, enquanto não reverter esse dia de queda, enquanto não houver uma oscilação aí para cima dos 17,85, podemos ter uma projeção aqui de queda nesse papel para a faixa dos 14,20. Então, enquanto não gerar nada relevante, voltando para cima das médias, para cima aqui dessa região que foi perdida, a região ali por volta dos R$17 número redondo, o cenário, Carlos, para a Azul 4, por enquanto, em termos de curto prazo, é de baixa e apontando ali para uma projeção de queda em torno dos R$14,20.
20 centavos. Pois é, né? A Azul, que fazia parte da esquadrilha da fumaça junto com a Gol e a CVC no começo do ano, está sofrendo junto com as coleguinhas. Hoje a Gol também caiu 3,81%, situação complicada para as três, bem no meio do verão europeu, por sinal, né? Quando deveriam faturar o máximo possível. Por outro lado, Dalton, a Via hoje foi a melhor do dia, São Martinho e Rumo. O que você está vendo das três? Vamos lá, começando então pela Via 3. Essa ação, apesar da boa alta no pregão de hoje, alta de 3,3% arredondando, ela continua no gráfico diário em tendência de baixo. Para mudar essa tendência, apesar da boa sinalização de alta, para mudar essa tendência, ela precisaria voltar, o preço retornar para cima de R$ 2,19. Então, compra nesse ativo ainda tem um risco maior. Quem abriu, por exemplo, compra no pregão de hoje, eu deixaria ali o limite de perda, que é o chamado stop, abaixo de R$ 1,78 e R$ 1,77. O nível de preço que ela atingiu aqui e gerou o sinal de alta do pregão de hoje, traz essa expectativa de poder ter algo mais para cima. Só que ainda estamos dentro de um viés de baixo no gráfico semanal, de uma tendência de baixo no gráfico diário, então é um ativo que eu ainda não vejo com bons olhos para buscar a operação de compra, a não ser que sejam as operações mais de curto prazo, o gráfico diário de alguns pregões aí posicionado e com seu devido stop ali posicionado na faixa de R$ 1,77. SMTO3, São Martinho, a ação fechou bem o pregão de hoje, estava bastante de lado aqui, bem lateral, sem definição. Momento importante, porque às vezes você tem muito, o que acontece demais é isso aqui, ó. Até um exemplo claro do que aconteceu com Lojas Renner, ó, Carlos. A gente teve uma grande barra de alta, um grande candle de alta, tentando sair de uma lateralização que aconteceu na sequência com Lojas Renner, queda. Então, São Martinho está num momento importante, gerando um sinal de saída da congestão. Eu costumo dizer que o mais interessante para compra, se for buscar a compra aqui agora com stop abaixo dessa mínima, menos capital, mas a partir do momento que ela proporcionar nova sinalização de alta já acima do nível que ela saiu, como se fosse um teto que pode virar aí um piso para ela, por volta dos 33,50 seria mais interessante. Mas o viés deixado aqui nesse pregão é de alta, é de retomada da tendência de alta de curto prazo. Descaracteriza essa tendência de alta se retornar para baixo da mínima de hoje, em 32,79. Semanal também ali mais bonitinho, gerando sinal de subida, enfim. Para mudar o contexto positivo que ela deixou no pregão de hoje, tem que voltar para baixo dos 32,79. E a outra era, tinha mais uma? A outra era Rumo, Raio 3. Raio 3. Raio 3, fechamento em forte alta de 2,32%, até falei agora há pouco no análise de fechamento do pregão. A ação está dentro de uma tendência de alta em vários prazos operacionais, Carlos. Gráfico semanal em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Chegou a bater aqui na zona de suporte da média e topo anterior e gerou esse sinal de alta. Então, por enquanto, sinal positivo, cenário positivo para o papel. Para quem está posicionado, para quem está comprado, deixa o stop preferencialmente nos 22,67, tentando dar continuidade à tendência. Ela muda essa característica de tendência de alta para uma tendência de baixa. Se ela retornar para baixo desse retângulo vermelho que eu coloquei aqui, ó, apoiado em cima desses topos anteriores, que é onde ela resolveu se sustentar e gerar esse sinal de alta. Então, viés de alta, enfraquece esse viés de alta ao retornar para baixo dos 23,12, mínima de hoje, e reverte principalmente essa expectativa e muda para uma tendência de baixa, se retornar para baixo dos 22,68. Perfeito. Isabela, sua pergunta para o Dalton. Então eu queria que você desse uma olhada em Copel. A gente falou mais cedo em relação à privatização. Como é que está o papel? Pegando aqui o gráfico da Copel, primeiramente olhando para um prazo maior, deixa eu botar aqui o ajuste do gráfico. É um ativo que está em boa tendência de alta, acho que a minha plataforma está carregando aqui a cotação da Copel. Esse aqui é o pregão do dia 9/2, está certo. A tendência da Copel, Isa, ela está em tendência de alta em diferentes prazos operacionais, tá? Só ajustar aqui, tá certo. Ela está em tendência de alta em diferentes prazos operacionais. E olhando para um prazo aqui, o gráfico semanal dela, continua também dentro de uma tendência de alta. Então, por enquanto, cenário positivo. Não vejo aí um motivo para quem está comprado. Depois que sai uma notícia positiva, acho que é que a gente tende a ter, né, muitas vezes no mercado, né? O mercado vai lá, já precificou antes,
a notícia positiva, e aí vem a notícia, de fato, o mercado vai lá e realiza. Mas para quem está comprado nessa ação, objetivamente eu deixaria o limite de perda, ou pelo menos a proteção de lucro, em R$ 8,19. Por enquanto, cenário positivo, alinhado para cima, seja pelo gráfico semanal, mensal, seja no curto a médio prazo, continua dentro do contexto favorável. Dalton, últimas duas perguntas, porque não podemos evitar de falar das gigantes do Ibovespa. Vale e Petrobras, como fecharam hoje, mas também aproveito para te perguntar de outro banco que está cada vez mais ganhando protagonismo no Ibovespa, que é o BTG Pactual, que soltou os resultados há poucas horas atrás. O que você está achando de Vale, Petrobras e BTG Pactual? Ótimo. Então, começando pela Petrobras, a gente ainda continua dentro de uma tendência de alta de prazo maior na Petro, principalmente pelos gráficos o gráfico semanal e mensal. Tá? Então a gente continua dentro de um viés de alta para a ação, sem nenhum sinal de baixa, só que no curtíssimo prazo, o que a gente está vendo aqui é uma lateralização. Então aqui, por enquanto, o papel no curto prazo, gráfico diário ali, pensando em próximos pregões, a tendência está mais indefinida nesse momento na PTR4, mas ainda dentro de um viés de alta. Então, para quem está posicionado, para quem está comprado, stop abaixo aí dos 29,32, ou seja, o limite ali de perda ou realização de lucro, para quem já tem lucro aí na posição. E para quem está querendo abrir nova posição, o ideal seria já ou mais próximo desse nível de suporte aqui embaixo, perto dos R$29, ou no rompimento aqui dessa região, com um pregão aí fechando mais forte aqui em alta, para buscar essa compra aí na Petro. Então, por enquanto, apesar da alta de hoje, 0,8%, o viés é de alta no prazo mais longo, mas por enquanto não seria um motivo de eu entrar comprando já Petro com a sinalização positiva do pregão de hoje. Na Vale 3, o viés já é mais negativo, o cenário é mais negativo, porque a ação que vinha dentro de uma tendência de alta, pelo gráfico diário, ela simplesmente anulou essa tendência, porque ela voltou para baixo de um nível de preço, voltou para baixo dessa região aqui dos R$70, não deveria ter voltado para baixo desse patamar, voltou e ao tentar subir de maneira fraca, perdeu força ali na região de resistência que é da média e gerou uma barra hoje de queda de 0,9%. Logo, a oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade dessa ação continuar na sua queda rumo à região dos R$64,40 até os R$63,80, região mais importante de suporte para essa ação. Para mudar esse contexto, precisa retornar para cima desse topo anterior aqui, acima dos 68,33. Na verdade, para mudar mesmo, assim, para ter um viés mais positivo mesmo para o papel, acima dos R$70. E, por último aqui, BPAC11, BTG, que está dentro de um enorme movimento de subida, são 4 meses consecutivos de alta de 8,36% nesse mês. A ação rompeu o máximo histórico, está muito forte realmente o ativo, só que é aquela questão, e aí, eu compro essa ação, olha o tamanho já do movimento de alta do gráfico semanal. É muito longo, então se eu for buscar uma entrada, comprar esse ativo aqui agora, mesmo pensando no prazo mais longo, eu colocaria pouco capital, aguardaria algum recuo, um retorno do preço para avaliar uma entrada mais interessante, mais próximo possível dos R$30. E olhando para o gráfico diário dessa ação, não vejo um motivo já de abrir compra não, sendo bem agressivo mesmo, rompimento aqui da máxima de hoje, com stop abaixo da mínima de hoje, tentando pegar a movimento aí para cima ainda, de curtíssimo prazo, de mais alguns pregões aí para cima, mas eu não estenderia um objetivo muito longo para essa ação. Perfeito. Isa, temos alguns minutinhos ainda. Tem mais alguma ação que ia perguntar para o Dalton? Só para finalizar, a Gerdau, que a gente falou dos resultados que foram divulgados aí, que está com um cenário bem complicado, porém aí foi uma questão que a gente abordou com o nosso entrevistado anterior. Queria que você desse uma olhada aí, qual a análise para se posicionar em Gerdau. Vamos lá então, Isa. A ação, ela mudou a tendência dela no pregão de segunda-feira, quando ela voltou para baixo nesse nível de preço, falando a tendência de curto prazo, quando ela voltou para baixo dos 27,86. E intensificou essa queda nos pregões de terça e no pregão de hoje.
Então, a ação está dentro de uma tendência de baixa, de curto prazo, apesar da tendência de prazo mais longo, que é vista pelo gráfico mensal, ser uma tendência de alta. Então, ela, depois de um bom mês de alta, uma alta de 16,67%, ela está devolvendo boa parte, com queda já de 11,6%. E aí, qual seria para onde, né, buscar a entrada nessa ação? Por mais que esteja caindo bem aqui, é um ativo que, se fosse tomar um risco maior, sendo um pouquinho mais agressivo, mais próximo possível da região ali dos R$ 25,50 a R$ 25, seria a região para arriscar alguma compra na expectativa que essa ação volte a apresentar, depois dessa estilingada para baixo, alguma recuperação aqui do preço, e aí colocaria um stop aqui para baixo dos R$ 25. Seria a forma de buscar a entrada. Caso para buscar uma entrada já com uma expectativa maior de subida, aí teria que aguardar algum indício de retomada da tendência de alta, como um fundo ascendente no gráfico diário, que não tem ainda esse indício. Tá? Então, por enquanto, para a entrada, risco maior, compra mais próximo possível da região dos R$ 25, com stop abaixo da região dos R$ 25. Perfeito. Dalton, brigadíssimo, como sempre, por suas análises técnicas. É sempre um prazer. Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Até mais. Valeu, Carlos. Valeu, Isa. Muito obrigado pela presença de todos aqui ao vivo e até a próxima semana. Até. Muito obrigado, Dalton. Vamos lá, gente, que temos ainda alguns minutinhos e muitas notícias para comentar com vocês. Sempre continuando a falar dos resultados da Disney, que foram divulgados nesta quarta-feira. A Disney disse que vai acabar com o compartilhamento de senhas. Seguindo o exemplo, então, da Netflix, a Disney disse que não vai ter mais o compartilhamento de senhas. Acabou de sair essa notícia aqui na mídia americana. Vamos ver o que vai acontecer, se de fato isso vai ocorrer. Disney, que lembramos, apresentou resultados negativos nesta quarta-feira, prejuízo por causa da queda dos assinantes da Disney Plus, menos 7,8% de assinantes, 146 milhões de assinantes contra 151 milhões de assinantes, prejuízo líquido de 460 milhões de dólares. Estou lendo aqui com vocês ao vivo o resultado da Disney, 0,25 centavos por ação no trimestre. Mesmo trimestre do ano passado, o segundo TRI de 2022, era um lucro de 1,4 bilhão de dólares. Então, situação muito complicada para a Disney. Vamos ver então o que vai acontecer. E agora vamos dar uma olhada no nosso gráfico do dia. Gráfico do dia desta semana. Vamos falar da importância e do impacto dos videogames, né? Cada vez mais temos videogames que estão sendo utilizados por usuários via telefone e não mais via console, né? Ou seja, os jogos para computadores e para consoles estão perdendo importância. Previsão então dados então divulgados pela Newzoo mostra como em 2023 teremos uma alta de 0,8% para os jogos no mobile, que terão um faturamento de 92,6 bilhões de dólares. Os jogos para console faturarão 56,1 bilhão, então quase a metade. E para computador, 37,1 bilhão de dólares. Então, jogos para console representam metade dos videogames para telefone celular. Então, o telefone celular está ganhando cada vez mais espaço entre os videogames. Gente, 5 horas e 51 minutos, encerrando o nosso closing aqui na BMC, com o Ibovespa que fechou em queda de 0,57%, 118.408 pontos, CVC pior do dia, 7,99% de queda, Pets caiu 6,97%, Azul 5,36%, o volume financeiro de negociação hoje foi de 17 bilhões de reais, um volume mais baixo do que a média, que é de 20 bilhões de reais. Melhor do dia hoje foi a Via, que subiu 3,28%, São Martinho 3,22% e a Rumo 2,32%. O dólar volta a subir 0,16%, R$ 4,90. Petro também sobe 0,79, R$ 30,46 e Vale perde 0,90, R$ 66,85.
Isa, bolsas lá fora, como fechou Wall Street, como fechou o petróleo? Bom, a cautela tomou conta novamente da sessão em Nova York nesta quarta-feira, diante da deflação da China, reforçando os sinais de enfraquecimento da segunda maior economia do mundo, na véspera, inclusive, do CPI dos Estados Unidos, um dado aí que vai direcionar as apostas para a próxima reunião do Fed. Então, temos aí o fechamento por lá com SP500, queda de 0,68% aos 4.468 pontos. Nasdaq com 1,17% de queda aos 13.722 pontos e Dow Jones com queda de 0,54% aos 35.123 pontos. E temos também, só para encerrar, os preços internacionais de petróleo. Eles fecharam em alta, a WTI com alta de 1,78% aos $84,40 e barril Brent com alta de 1,60% aos $87,55. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê amanhã. Até mais, boa tarde. Muito obrigado, Isa. A gente se vê então amanhã, sempre aqui, 4 da tarde, na BMC. Fique com a nossa programação e a gente se vê então amanhã. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais.